A luta no território ucraniano continua em grande velocidade. Há meses, as tropas russas avançaram em direção à fronteira russo-ucraniana, ao norte da cidade ucraniana de Kharkiv. Atacando em direção ao sul, através das escassas defesas ucranianas, as tropas russas ocuparam parte da cidade de Vovchansk, a apenas 5 quilômetros da fronteira, que antes da guerra tinha uma população de 17.500 habitantes. Enquanto combates intensos devastavam Vovchansk, as tropas russas capturaram uma fortaleza importante no centro da cidade cada vez mais destruída. A planta química PJSC Volchansk, um vasto complexo de 30 edifícios de concreto. A planta poderia ter servido como uma espécie de base que cobria as forças russas que cruzavam o rio Vovchar, logo ao sul da planta. No entanto, tornou-se uma armadilha. As tropas ucranianas mantiveram a linha logo fora da planta e, em seguida, contra-atacaram, avançando vários quarteirões ao norte da planta e separando-a da principal força russa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos dar um like para se manter atualizado com nosso conteúdo. Após 3 meses de trabalho árduo, os comandos da Direção de Inteligência da Ucrânia conseguiram limpar a instalação dos últimos ocupantes russos na terça-feira, 24 de setembro. A direção emitiu a seguinte declaração: os combatentes do GEUR vasculharam sistematicamente as instalações, participando de escaramuças constantes com soldados russos em condições de edifícios densamente construídos. Em alguns casos, as forças especiais ucranianas enfrentaram combate corpo a corpo com soldados russos. O GUR liberou completamente o território da planta química de Vovchansk e eliminou os ocupantes em todos os edifícios da empresa. Alguns soldados russos foram eliminados, outros foram feitos prisioneiros. Não está claro quantos russos ainda estavam vivos no momento da liberação da planta. O exército russo está em grande desespero por suas perdas na área. No início da batalha foi relatado que havia centenas de russos dispersos em 30 edifícios. Eles receberam algum apoio de fogo da artilharia russa posicionada ao norte e foi informado que alguns suprimentos foram entregues por pequenos drones. Os ucranianos lançaram bombas. Os soldados russos na instalação foram hostilizados por drones e atiradores enquanto esperavam. De acordo com o grupo de análise ucraniano Deep State, durante meses, a enorme instalação foi como um campo de tiro, onde os ucranianos podiam disparar à vontade e de qualquer direção. As forças armadas da Ucrânia apreciaram destruir os invasores, disse o Deep State. À medida que a ofensiva russa em Vovchansk enfraquecia neste verão, os contra-ataques ucranianos empurraram a linha de frente da cidade cada vez mais ao norte, isolando os soldados russos na planta química ainda mais do que antes. A direção de inteligência esperou até que os soldados russos sobreviventes estivessem exaustos e, em seguida, atacaram o complexo com pelo menos 4 equipes de comandos separadas. Eles entraram nas instalações e as limparam sala por sala em uma operação altamente sofisticada e bem-sucedida, segundo a direção. A liberação da instalação PJSC Vovchansk elimina o pequeno perigo que as tropas russas na instalação representavam para as forças ucranianas que avançavam para o norte, em direção a Vovchansk, controlada pelos russos. Também é uma vingança pelos soldados ucranianos cujos companheiros estiveram sob vários cercos brutais em cidades desde que a Rússia ampliou sua guerra na Ucrânia há 31 meses. Mas isso não significa que os ucranianos tenham mudado o curso da guerra em geral. Os combates continuam altamente fluidos à medida que o inverno se aproxima. As tropas ucranianas ocuparam o distrito de Kursk, no sul da Rússia, em pelo menos 2 frentes, mas as tropas russas ainda avançam em direção à cidade oriental de Pokrovsk e também ameaçam cercar a obstinada 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana na cidade oriental de Vuhledar, que já foi um bastião inexpugnável para os ucranianos. Além disso, foi relatado que 4 aviões de guerra russos decolaram em resposta a um ataque com drones perto da fronteira da Romênia com a Ucrânia na sexta-feira, 27 de setembro. O ataque russo atingiu alvos civis, incluindo infraestrutura portuária, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, de acordo com a agência local de notícias Age of Press. O sistema de vigilância por radar da Romênia
detectou que um dos drones poderia ter violado o espaço aéreo romeno por menos de 3 minutos por volta das 3 horas, segundo o relatório. O Ministério da Defesa Nacional da Romênia informou que 4 aviões de combate foram deslocados em resposta ao ataque. Esses consistiram em 2 aviões F-16 da Força Aérea Romena, que decolaram aproximadamente às 13h52, e 2 aviões F-18 da Força Aérea Espanhola, baseados na Romênia, que decolaram por volta das 14h52, 15 e 22. Os 4 aviões retornaram às suas bases aproximadamente às 16 horas. O Ministério da Defesa Nacional da Romênia conduzirá uma investigação com equipes aéreas e terrestres, segundo o relatório. O Ministério condenou os ataques à infraestrutura civil da Ucrânia, classificando-os como injustificados e uma grave violação das normas legais internacionais. A mídia ucraniana informou que a Força Aérea do país abateu 24 dos 32 drones Shahid russos envolvidos no ataque. Outra agência de notícias ucraniana relatou que um dos drones Shahid, de fabricação iraniana, estava equipado com Starlink, o sistema de internet via satélite da empresa aeroespacial SpaceX, de Elon Musk. Desde os primeiros dias da guerra, Kiev depende fortemente do acesso à internet da Starlink para comunicações no campo de batalha e controle de frotas de drones. No entanto, o exército ucraniano informou que descobriu que as forças russas estão utilizando terminais da Starlink nas linhas de frente. A SpaceX tem afirmado consistentemente que não vende Starlink para a Rússia. As forças russas têm utilizado regularmente os UAVs Shahid para atacar alvos na Ucrânia ao longo do atual conflito. Como parte das medidas para proteger o espaço aéreo dos Estados-membros, aviões da OTAN foram periodicamente deslocados em resposta à agressão russa contra a Ucrânia. A Aliança Militar da OTAN afirmou, no início deste ano, que deslocaria aviões quando houvesse indicações de que aviões militares russos se aproximassem do espaço aéreo aliado de maneira imprevisível. Desde que o presidente russo Vladimir Putin lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, cresceram as preocupações sobre a possibilidade de o conflito se estender a outros membros da OTAN, como Polônia ou os Estados Bálticos. Putin disse que não tem intenção de atacar esses países. Enquanto isso, o exército ucraniano não conseguiu desvendar o mistério por trás de uma estrutura construída sobre a ponte de Kerch, na Crimeia, ocupada pela Rússia. Imagens de satélite mostrando uma segunda ponte, que parece ter sido construída em paralelo à ponte original, circularam online, gerando questionamentos. O porta-voz da Marinha Ucraniana, o capitão de 3º escalão Dmitry Platenchuk, especulou que poderia ser uma estrutura protetora ou uma travessia adicional, mas acrescentou que era cedo demais para tirar conclusões. Platenchuk fez a seguinte declaração durante a transmissão do Marathon Yedny Novny, na quinta-feira, 26 de setembro. Ficará claro o que está acontecendo quando terminarem a construção. E nesta temporada, provavelmente não conseguirão, porque começa o período de tempestades e, consequentemente, será muito difícil construir algo nessas condições. A Ponte de Kerch, também conhecida como a Ponte da Crimeia, é uma infraestrutura importante que conecta a Península da Crimeia ao território continental da Rússia através do Estreito de Kerch. Ela tem grande importância estratégica, pois pode ser usada para transportar tráfego e suprimentos da Rússia continental para a Crimeia. No início deste mês, o Atesh, um grupo militar partidário pró-Kiev, composto por ucranianos e tártaros da Crimeia, afirmou que a ponte de Kerch estava vivendo seus últimos dias. Em uma publicação no Telegram, o Atesh enfatizou o seguinte: como resultado dos danos sofridos, os elementos estruturais da ponte estão se deteriorando, o que está levando à desintegração de suas partes. A atitude em relação ao seu estado está cada vez mais negligente. Ninguém está prestando a devida atenção. A Ucrânia atacou a ponte rodoviária e ferroviária de 19 quilômetros em outubro de 2022 e novamente em julho de 2023. Kiev prometeu futuros ataques à estrutura para recuperar a península, anexada pela Rússia em 2014.
Fotos de satélite obtidas pela Newsweek mostraram que o ataque de Kiev, em julho de 2023, danificou importantes vias ferroviárias, contrariando as alegações militares russas da época, de que o ataque havia afetado apenas partes da estrada em certas áreas da estrutura. Um porta-voz da principal direção de inteligência da Ucrânia disse, em abril, que outro ataque à ponte era inevitável. Isso ocorre enquanto a Ucrânia se prepara para receber um novo pacote militar avaliado em 375 milhões de dólares, que inclui bombas de fragmentação alcance médio, vários foguetes, artilharia e veículos blindados, bem como munições para o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade altamente eficaz. Os Estados Unidos anunciaram o último pacote de ajuda militar em 25 de setembro, após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitar o país e apresentar seu plano de vitória ao presidente Joe Biden, à vice-presidente Kamala Harris e a outros funcionários americanos. Posteriormente, as autoridades regionais na Ucrânia informaram que 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na quinta e sexta-feira como resultado de ataques russos no país. A Força Aérea Ucraniana informou que abateu 24 dos 32 drones Shahed de fabricação iraniana. A Força Aérea Ucraniana informou em sua conta nas redes sociais no Telegram que outro drone de ataque foi perdido no espaço aéreo romeno e outro foi derrubado no local devido a contramedidas das forças de defesa ucranianas. A Rússia disparou um míssil balístico Iskander MKN-23 da Coreia do Norte a partir da Crimeia ocupada e 2 mísseis de cruzeiro KH-22 de bombardeiros Tu-22M3 no Mar Negro, todos abatidos por forças de mísseis antiaéreos, grupos de fogo móveis e unidades de guerra eletrônica, segundo informou a Força Aérea Russa em um comunicado. Os ataques de drones russos atingiram a cidade de Ismail nas primeiras horas da sexta-feira, 27 de setembro, matando 3 pessoas e ferindo pelo menos 11, disse o governador da região de Odessa do Sul, Oleg Kipur, em sua conta no Telegram. Kipur disse que os ataques de drones danificaram casas, edifícios residenciais e outras estruturas, além de carros. Um vídeo publicado pelo Serviço Regional de Emergências de Odessa mostra bombeiros combatendo incêndios e procurando entre os escombros dos prédios. O governador da região de Donetsk, Vadim Filashkin, disse na quinta-feira que 4 pessoas morreram e 11 ficaram feridas nos ataques em Mariupol e Volnobok, mas não forneceu números detalhados. 3 mulheres e 2 homens ficaram feridos em um ataque do exército russo na cidade de Kharkiv, segundo informou o governador regional Oleg Sinagubov. 3 homens de 77, 74 e 46 anos ficaram feridos após os ataques russos em Kupiansk, Vozlovia, Vovchansk e Ivashki, na região de Kharkiv. Também na quinta-feira, o exército ucraniano informou que um batalhão de drones ucraniano frustrou um ataque de veículos blindados russos perto da aldeia de Pichani, no nordeste da região de Kharkiv. Yuri Fedorenko, comandante do batalhão de ataque de drones Achilles, informou que as forças russas estavam tentando avançar na área com cerca de 50 veículos blindados e soldados. O vídeo publicado por Fedorenko mostrava ataques repetidos de drones contra o que ele disse serem veículos russos. O comandante relatou que 40 veículos russos foram danificados ou destruídos nos ataques com drones. Além disso, o secretário de Estado dos Estados Unidos de América, Antony Blinken, disse na sexta-feira, 27 de setembro, que as palavras e ações da China sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia não têm sido consistentes, já que o governo de Pequim continua permitindo que empresas chinesas alimentem a máquina de guerra da Rússia. Os Estados Unidos e a China estão planejando uma ligação telefônica entre o presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping nos próximos dias. Espera-se que o apoio financeiro da China à Rússia na guerra contra a Ucrânia seja um dos temas principais da agenda dos Estados Unidos. Na tarde de sexta-feira, Blinken se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Falando com jornalistas após mais de 1 hora de conversas, Blinken afirmou que qualquer plano de paz para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia deve ser baseado nos princípios da Carta da ONU,
especialmente a integridade territorial, a soberania e a independência. Quando questionado sobre a proposta de paz da China e do Brasil, Blinken declarou: "Uma paz na qual o agressor obtém o que quer e os direitos da vítima não são protegidos não é uma receita para uma paz duradoura, e certamente não para uma paz justa." Mais cedo, no dia 27 de setembro, China e Brasil avançaram nos esforços para reunir os países em desenvolvimento em torno de um plano para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia, apesar da rejeição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que considera que a iniciativa favorece os interesses de Moscou. O encontro entre Blinken e Wang ocorre em meio a crescentes preocupações dos Estados Unidos de América sobre empresas chinesas que fornecem chips semicondutores e drones para Moscou, o que tem fortalecido significativamente as capacidades russas no campo de batalha em sua guerra contra a Ucrânia. Blinken continuou: "Aproximadamente 70% das máquinas-ferramentas importantes da Rússia vêm da China e de Hong Kong. Cerca de 90% da microeletrônica vem da China e de Hong Kong. Isso ajuda materialmente o exército russo a produzir os mísseis, foguetes, veículos blindados e munições que eles precisam para travar a guerra e manter sua agressão." Wang disse aos jornalistas em Nova York que a China tem discutido com outros países a importância de prevenir a escalada na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Rússia e Ucrânia são vizinhos que não podem ser separados, e a amizade é a única opção realista, disse Wang, acrescentando que outros países deveriam apoiar uma conferência internacional de paz que envolva Rússia e Ucrânia. Em uma reunião com seu homólogo chinês na sexta-feira, Blinken disse: "É muito importante manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan." Rick Waters, ex-subsecretário adjunto de Estado dos Estados Unidos para a China e Taiwan, afirmou que Estados Unidos e China têm interesses comuns em manter a comunicação diplomática e militar. Waters, agora diretor executivo da divisão de China do Grupo Eurásia, disse em uma entrevista recente à VOA: "Você não pode resolver disputas sobre Taiwan ou o Mar do Sul da China nesses canais, mas não acredito que nenhum líder queira ter um revés militar. Isso os encurralaria e escalaria, ou pior, os levaria ao conflito." A República Popular da China celebrará seu Dia Nacional na terça-feira, para comemorar a fundação do país em 1949. Taiwan celebrará no dia 10 de outubro, conhecido como Duplo 10, o aniversário da fundação da República da China em 1912. A República da China é o nome oficial de Taiwan, que tem sido autônoma desde 1949. Quando os comunistas de Mao Zedong derrotaram os nacionalistas do Kuomintang de Chiang Kai-shek na Guerra Civil e tomaram o poder em Pequim, levando os nacionalistas a se mudarem para a ilha. Os líderes da RPC prestam muita atenção aos discursos dos líderes em Taiwan durante as celebrações do Duplo 10. Desde que o presidente democraticamente eleito de Taiwan, Lai Ching-te, assumiu o cargo em maio, Pequim intensificou a pressão militar sobre Taiwan. A RPC caracterizou Lai como um separatista. Segundo fontes próximas às recentes conversas diplomáticas entre Washington e Pequim, os funcionários dos Estados Unidos enfatizaram a seu homólogo chinês que quanto mais pressão a China exercer sobre Taiwan, mais ela arrisca afastar Taiwan. Analistas dizem que não esperam que Lai defenda temas considerados tabu pela China nos próximos meses. Dennis Wilder, pesquisador sênior da Iniciativa para o Diálogo entre Estados Unidos de América e China sobre assuntos globais na Universidade de Georgetown, disse à VOA: "O presidente de Taiwan, Lai, tem sido muito cuidadoso em não ultrapassar as linhas vermelhas da China em suas declarações desde que assumiu o cargo. Prevejo que ele tentará se aproximar novamente de Pequim e não espero que ele promova temas de independência." Wilder continuou: "A liderança chinesa concluiu há muito tempo que nunca poderia confiar em Lai devido ao seu passado verde escuro. Portanto, há pouco que ele possa fazer para convencer Pequim de que devem melhorar as relações através do estreito enquanto ele estiver no cargo, assim como foi com a ex-presidente Tsai. Enquanto isso, à medida que a guerra na Ucrânia entra em uma fase crítica,
A União Europeia decidiu que deve assumir a responsabilidade pelo que considera uma ameaça existencial à segurança em sua região e está se preparando para arcar com parte do ônus financeiro, talvez até sem os Estados Unidos. Os enviados da União Europeia estiveram em Bruxelas nesta semana, trabalhando em uma proposta para fornecer à Ucrânia um pacote massivo de empréstimos no valor de até 39 bilhões de dólares. Isso foi anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma viagem a Kiev na última sexta-feira. Ursula von der Leyen disse ao presidente Volodymyr Zelensky: "O mais importante é que este empréstimo fluirá diretamente para o seu orçamento nacional. Ele proporcionará um espaço fiscal importante e muito necessário. Vocês decidirão como utilizar melhor os fundos, o que lhes dará a máxima flexibilidade para atender às suas necessidades." Zelensky quer reconstruir a rede energética devastada da Ucrânia, comprando armas e abrigos à medida que o inverno se aproxima. A União Europeia raramente age sem os Estados Unidos de América, especialmente em questões internacionais de grande conflito, mas espera que essa decisão encoraje outros a tomarem medidas. Quase 1000 dias desde sua invasão em larga escala, as forças russas estão avançando no leste. O exército ucraniano mantém tenuemente uma parte da região de Kursk, na Rússia, o que proporcionou um impulso temporário à moral. No entanto, à medida que as perdas aumentam, eles ainda estão em desvantagem numérica e logística. Os empréstimos da UE fazem parte de um esquema dos 7 principais países industrializados para se beneficiar dos juros gerados por cerca de 250 bilhões de dólares em ativos russos congelados, a maioria dos quais está na Europa. Estima-se que esses lucros inesperados totalizem entre 5 e 6 bilhões de dólares por ano. Esses lucros formam a base do plano do G7. A UE pagará 20 bilhões de dólares, os Estados Unidos outros 20 bilhões, e Canadá, Japão e Reino Unido juntos 10 bilhões, somando um total de 50 bilhões de dólares. O plano expira no final do ano, antes que o próximo presidente dos Estados Unidos de América assuma o cargo. Agora, em meio a desacordos sobre por quanto tempo os ativos russos devem permanecer congelados, a UE decidiu agir sozinha. A oferta de empréstimo de até 39 bilhões de dólares cobre quase toda a parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que os ativos permaneçam bloqueados por pelo menos 3 anos para garantir receitas. Mas a Hungria, membro da UE, insiste que isso só deve ser feito em incrementos de 6 meses. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, se vê como um pacificador e está próximo demais de Putin para o conforto de muitos de seus parceiros. Os outros 26 países da UE acreditam que o tempo está se esgotando e que precisam agir agora. Ajudar militarmente a Ucrânia é um desafio para os europeus. Eles não podem fazer isso sozinhos, e apesar dos avanços no fortalecimento de suas indústrias de defesa para fornecer armas e munições, não podem igualar a prioridade dos Estados Unidos de América em transporte, logística e equipamentos. Mas o maior bloco comercial do mundo tem poder econômico. Ele deu à Ucrânia quase 132 bilhões de dólares desde o início da invasão em larga escala. Parece que dará dezenas de bilhões mais nas próximas semanas, mesmo que agir sozinho não esteja no DNA da UE. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, disse na terça-feira, 24 de setembro: "Americanos, não sei o que os Estados Unidos farão ou não farão com a nova presidência, mas enquanto os ucranianos quiserem resistir, devemos apoiá-los. Caso contrário, cometeremos um erro histórico." Na quarta-feira, 24 de setembro, a administração Biden anunciou que os Estados Unidos enviarão um grande pacote de ajuda militar à Ucrânia, incluindo bombas de fragmentação e uma série de foguetes, artilharia e veículos blindados. Um funcionário dos Estados Unidos de América também disse que mais bilhões de dólares em ajuda chegarão nos próximos meses. Enquanto isso, as negociações sobre a parte da UE no pacote de empréstimos do G7 estarão na agenda de uma cúpula dos líderes do bloco em Bruxelas nos dias 17 e 18 de outubro. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve!